é muito importante quando você for implantar um sistema, porque você vai chegar lá e vai ensinar o cara a mexer no sistema. E depois você vai efetuar a instalação do mesmo, depois já vai estar treinado para manusear o sistema, o acompanhamento para ver se o usuário vai estar fazendo os procedimentos corretos e a determinada correção, de caso ele faça errado, ou caso o sistema dê algum problema. O sistema IMO. O que quer dizer IMO? Implantando melhoria nas organizações. Foi o nome do nosso sistema. Agora a gente mostra todo aquele passo que mostrou antes no manual. Agora, como que fica o sistema? A emissão de pedidos. O sistema gera informações sobre os produtos e as quantidades existentes no estoque. Quando o produto atinge o estoque mínimo, automaticamente é gerado um relatório de pedidos. Ou seja, o sistema já faz isso automaticamente, não precisa, antes igual mesmo, precisava estar indo lá, conferindo o papel. Agora não, já tem toda uma facilidade, o sistema já vai lá, gera um relatório, você abre todo dia lá, aí você já vê, relatório de pedidos, atingiu o estoque mínimo, precisa comprar mais. Cadastro de fornecedores. É feita uma parametrização dos dados, contendo todas as informações necessárias sobre os fornecedores e os produtos oferecidos por eles. Agora, o cadastro de fornecedores ficou bem mais organizado, ficou todo informatizado, contém as informações necessárias e precisas para a organização. Controle de estoque. No controle de estoque é feito o cadastro dos produtos, a entrada de mercadoria e a saída da mercadoria. O sistema automaticamente atualiza a quantidade existente no estoque de acordo com o fluxo da mercadoria, diminuindo assim a margem de erro, há uma menor probabilidade de erro com esse sistema de furos, de você procurar um produto lá e não ter no estoque, que geralmente o sistema ele erra bem menos do que a gente, ser humano, que antes, quando eles contavam manualmente, fazia aquela contagem lá, havia uma grande probabilidade de ter erros. O cadastro de clientes. É feita a parametrização dos dados, contendo todas as informações necessárias dos clientes. Pode ser realizado por telefone, site da empresa ou no estabelecimento. Assim, para o supermercado, não necessariamente precisa ter um cadastro de clientes, porque você faz a compra, você não precisa fazer um cadastro, mas é muito importante que tenha esse cadastro de cliente lá. E agora, com o sistema, esse cadastro de cliente vai ficar todo organizado. Você vai poder identificar aquele cliente que você vende mais. Onde é que está aquele cliente? O que eu posso fazer? Está tendo uma promoção aqui. Vamos ligar para aquele cliente, caso ele tenha um cadastro lá. A emissão de nota fiscal. A emissão de nota fiscal pode ser emitida de forma impressa ou eletrônica. Ao emitir a nota fiscal, o sistema atualiza os dados do estoque. Então, nesse ponto da nota fiscal, o sistema já vai estar emitindo nota fiscal, atualizando os dados do estoque. Balanço patrimonial. É realizado de forma precisa, oferecendo informações necessárias para o controle real dos ativos e passivos existentes, capital social e patrimônio líquido. Agora, com esse sistema, a empresa tem lá precisamente, tenho tanto no meu ativo, tenho tanto no meu passivo, devo tanto, vou pagar tanto, tanto valor para o capital social. Antes ele não tinha esse controle, era tudo muito subjetivo, e não tinha esse maior controle. Então, como funciona o sistema? A entrada de dados, quais dados que vão entrar? Vai entrar os dados dos clientes, dos fornecedores, aí depois esses dados o que vai acontecer com esses dados? Vão ser processados. A movimentação dos dados vai ser feita uma comparação entre esses dados, isso que o sistema faz. Aí a saída dos dados vai ser o resultado do processo. Aí aqui vai vir um feedback para fazer tudo novamente. Aí isso acontece não só no sistema de ERP, todo sistema poderá funcionar nesse sentido. Todo sistema entra dados, processa dados e sai os dados. Aí depois feedback, para depois entrar um novo dado para ser processado e saído novamente. Então é isso aí.